consegui chegar um pouco mais cedo. Passei ali na nossa sede setorial para ver o pastor Osmar e ver se estava tudo bem ali. Então já avisei ele que estaria vindo e ele de prontidão nos liberou para estarmos aqui, enviando assim um abraço a toda esta congregação, bem como ao pastor Adeildo. Ele disse: dá um abraço no pastor Adeildo porque é muito meu amigo. E aqui nós estamos. É um prazer rever os irmãos, obreiros que aqui estão, irmão José Pontes, que a gente sempre se encontrava ali no Jardim Xangai. E hoje nós estamos aqui juntos. E é um privilégio estar aqui justamente para falar do amor de Deus. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Mais uma vez eu estou só hoje, a minha esposa ficou em casa com o menino, a criança. Ele estava um pouquinho cansado, estava comigo na sede, na reunião, 3 anos e meio de idade, mas gosta muito de ficar com o pai. Então, onde o pai vai, ele quer estar junto. E queria estar junto aqui hoje também, mas eu não pude trazer. E ele ficou ali dormindo e a esposa cuidando dele ali. E eu louvo a Deus pela vida da minha família, da minha casa, bem como desta igreja e a igreja na qual nós congregamos ali no Vila Aeroporto. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que Deus colocou no meu coração, que está no livro de João, o Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 21. Evangelho de Jesus, escrito por João, o capítulo de número 21. Nós leremos a partir do versículo de número 15. João, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 15. Toda honra e toda glória sejam dadas somente a Deus. A Ele o louvor, a Ele a adoração. Está escrito assim, capítulo de número 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queira. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhes: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? E vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amém? Assente-se, por favor.
Evangelho de Jesus escrito por João. Nós vemos aqui que o finalzinho desse texto que nós lemos está falando a respeito do discípulo amado, João, que tinha muita intimidade com Jesus. Haja vista, Jesus, ele tinha uma multidão que lhe seguia e vários discípulos que estavam com ele, e 12 em particular escolhido por ele, 3 que tinham intimidade com ele, Pedro, Tiago e João, e um que recostava a sua cabeça no peito de Jesus, ouvindo o seu coração. Homens que foram escolhidos por Deus, que talvez se olhássemos para as suas características, para as suas virtudes e também para os seus erros, nós jamais escolheríamos. Pastor Adeildo, quando a gente vai escolher alguém para fazer parte do nosso círculo de amizade, de uma equipe na qual nós estamos comandando, logo nós pensamos nos melhores, nos mais capazes, naqueles na qual vai nos ajudar e nos auxiliar, e de forma alguma pensamos em alguém que vá nos atrapalhar na nossa caminhada. Nós queremos e sempre procuramos escolher sempre os melhores. Aquelas pessoas que nós sabemos que não, esse aí eu posso contar. Só que é interessante que quando nós lemos a Bíblia Sagrada e a escolha de Jesus, Jesus não escolhia os melhores. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Quando Jesus estava dizendo isso, ele tinha um objetivo. Por quê? Porque todo judeu, quando iria estudar, o judeu é quem escolhia a faculdade ou o rabino na qual ele iria estar aos pés para aprender. Então o judeu olhava para um rabino, como a Bíblia diz que Paulo estudou aos pés de Gamaliel, porque Paulo tinha condição de escolher o rabino que iria lhe ensinar. Então Paulo escolheu estudar com o melhor, escolheu estudar com Gamaliel. Mas os discípulos não tinham condições de escolher um mestre. Os discípulos não tinham condições de escolher um rabino. Os discípulos não tinham condições de olhar para o melhor e dizer assim: eu quero estudar com esse ou com esse rabino. Logo, na sua falta de condição, Jesus olhou para eles e diz assim: olha, vocês não têm a condição de me escolher, porém, eu escolho a vocês e chamo a vocês para seguir comigo e para aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então logo Jesus, ele não escolheu os melhores, porque se Jesus fosse escolher os melhores, ele ia nas melhores academias de Jerusalém, ele ia nos palácios, ele ia nas sinagogas, escolhiam aqueles eruditos, mas Jesus não. Jesus foi numa alfândega, Jesus foi na beira do mar, Jesus foi naqueles lugares onde ninguém iria e escolheu alguém. Sabe por quê? Porque quando Jesus escolhe aqueles que não são, para fazer ser, para que o nome dele seja glorificado. É por isso que quando Jesus escolheu na cidade de Campinas, ele não foi lá nos grandes centros, não foi lá nos grandes bairros, não foi nas grandes mansões, não. Ele foi na sua casa, sem errar o endereço, entrou no seu quarto, entrou no seu coração e disse: a partir de hoje eu mudo a sua vida, eu mudo a sua história e te chamo para me seguir, para que em ti você possa dar frutos. João é o discípulo amado de Jesus. A preocupação de João quando escreve o seu evangelho é mostrar que Jesus não era apenas mais um homem. Mostrar que Jesus não era apenas mais um dos profetas que surgiram naquele tempo. A preocupação de João era mostrar que Jesus era Deus, o próprio Deus que estava na terra. Por isso que ele vai começar o seu texto, vai começar a sua carta, dizendo que Jesus, o Verbo, estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, ele não é mais um, ele é o próprio Deus encarnado que resolveu visitar a terra e andar junto com os homens.
É por isso que em várias oportunidades nós vamos ver João escrevendo assim a respeito de Jesus, das falas de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou a porta do aprisco, quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a ressurreição e a vida. Note que esta palavra eu sou, ela poderia ser usada somente a respeito de Deus, porque quando Deus apresenta-se para Moisés, a pergunta de Moisés é: Senhor, quando eu for enviado a Faraó para falar ao teu respeito, o que é que eu vou dizer? Quem é que me enviou? Aí Deus olha para ele e diz assim: olha, diga para Faraó que o eu sou o enviou, e o eu sou vai libertar o meu povo de Israel. Então Jesus é o próprio Deus, o onisciente, o conhecedor de todas as coisas, o sabedor do princípio e do fim, aquele que conhece passado, presente e futuro, aquele que sabe da nossa história, aquele que antes mesmo que nós fôssemos gerados dentro do ventre da nossa mãe, ou antes mesmo que a nossa mãe, o nosso pai, escolhesse o nosso nome, ele já nos conhecia, já sabia da nossa história, já tinha escrito tudo, ele já sabia de todas as coisas, porque ele é Deus. Aleluia! E no intuito de escrever que Jesus era Deus, o próprio Deus encarnado, João estava falando nada mais, nada menos do que uma característica de Deus. E uma das características de Deus é a característica de restauração. Deus é aquele que sabe restaurar. Deus nunca despreza ninguém. O desejo de Deus é sempre que alguém estiver quebrado, Ele vem e restaura e dá uma nova oportunidade. Deus é um Deus de oportunidades. Lembra que quando Adão pecou, Adão caiu, Adão falhou, Deus aparece no jardim. A pergunta de Deus para Adão é: Adão, onde é que tu estás? Adão diz assim: Senhor, porque eu ouvi a tua voz, então eu me escondi, porque eu estava nu. Deus pergunta para Adão: Adão, mas quem te falou que tu estavas nu? Tu comeu da árvore que não era para comer, Adão? Deus poderia muito bem lançar Adão por fora, desistir da humanidade e dizer: eu te criei para um propósito, porém você pecou, você errou, você se distanciou de mim. Então Deus olha para Adão e diz assim: olha, Adão, você pecou, você está nu, você não está conforme eu te criei, mas é o seguinte, eu não te desprezo. A partir de agora eu faço para ti uma nova roupagem e você vai ter um novo relacionamento comigo. Deus é o Deus de restauração. Capítulo de número 18 do profeta Jeremias, a Bíblia diz que Deus chama a Jeremias e diz assim: Jeremias, desce até a casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. A nação de Israel tinha se distanciado de Deus. O povo tinha pecado, tinha errado contra Deus. O povo estava distante do Senhor. Só que Deus, como é um Deus restaurador, Ele sempre tem um profeta para manifestar os teus decretos e a tua palavra. Ei, a terra nunca ficou sem ouvir a voz de Deus. Deus sempre levantou alguém para manifestar a sua palavra, porque Ele ama o seu povo. E quando Jeremias desceu à casa do oleiro, escute aqui, olha aqui para mim. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, mas tem muita gente que quer pôr condições a Deus para ser usado, como se a gente pudesse escolher alguma coisa em relação a Deus. Tem muita gente que acha que Deus tem que usá-lo do jeito que Ele quer.
Jeremias poderia muito bem olhar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor pode falar comigo aqui na minha casa mesmo, eu dormindo, fala comigo em sonhos. Aí Deus olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, eu quero que você se disponha e desça a casa do oleiro. Se você não descer na casa do oleiro, eu não vou falar contigo. Se você não se mover, a minha palavra não vai chegar aos teus ouvidos. Então Jeremias se levanta e desce. Quem quer ser usado por Deus e quem quer ouvir a voz de Deus precisa descer a casa do oleiro. Precisa descer a casa do oleiro. Calaia, Sérgia, Andaravácia. O problema é que muita gente não quer descer. Muita gente quer permanecer no seu status, no seu ego, no seu eu, mas para se encontrar com Deus, para ouvir a voz de Deus, a gente precisa se humilhar e descer, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, o Senhor o exalta. Aleluia! Aí a Bíblia diz que Jeremias está lá na casa do oleiro, e ele está reparando o oleiro, ele está prestando atenção no oleiro, e ele diz assim: e o oleiro estava sobre a sua roda, e estava trabalhando no seu vaso, normal. O oleiro não para de trabalhar, o oleiro continua trabalhando dia e noite. É por isso que Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, se você está preocupado com alguma coisa, achando que Deus te esqueceu, pode ficar tranquilo, porque a Bíblia diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viram um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Quantos estão esperando no Senhor? Quantos estão esperando no Senhor? Levanta a sua mão, que eu vou profetizar. Se você está esperando, te prepare para ver a ação de Deus. Aleluia! Esse é o Deus que restaura. E Jeremias viu que o vaso se quebrou. Mas o vaso não se quebrou em qualquer lugar. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E se o vaso se quebrou, meu irmão, não é porque o problema era do oleiro, ele se quebrou, então o problema era do vaso, da matéria-prima. O oleiro trabalha correto, mas o vaso é falho. Aí a Bíblia diz que Jeremias olha e está prestando atenção no oleiro. Talvez o pensamento de Jeremias seria: ele vai jogar o barro fora, vai pegar outro barro e vai formar outro vaso. Mas algo chama a atenção de Jeremias, porque ao invés de jogar fora, ao invés de lançar longe, ele pega o mesmo barro, trabalha no barro, coloca de novo na roda e começa a moldar o vaso. E a Bíblia diz assim: e ele fez um vaso conforme a sua vontade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o oleiro está trabalhando, o oleiro está agindo, e ele vai fazer na tua vida conforme a vontade dele. É interessante porque quando o oleiro está trabalhando, ele usa as suas duas mãos para trabalhar no vaso, normal. Só que uma das mãos do oleiro, quando ele está formando o vaso, nunca sai de dentro do vaso. Uma mão permanece dentro do vaso, o vaso vai girando, ele vai trabalhando por dentro e a outra mão vai moldando com água, passando água, amolecendo e trabalhando na vida dele. Sabe o que é isso? É porque o trabalhar de Deus não começa de fora para dentro. O trabalhar de Deus começa de dentro para fora. O trabalhar de Deus começa aqui dentro nas nossas vidas. Quando a gente percebe, Ele já mudou tudo, já transformou tudo. Aí alguém olha para você e diz assim: você está diferente. Aí você diz: sabe por quê? É porque o oleiro mexeu aqui. E se ele mexeu aqui, exteriorizou, e hoje a glória dele se manifesta na minha vida. Porque
Porque Deus é um Deus de restauração, Ele não despreza. A Bíblia vai nos dizer que também na mesma época Deus levanta Ezequiel. Capítulo de número 37 do livro de Ezequiel, a Bíblia diz que Deus pega Ezequiel. E para os irmãos terem uma ideia, Ezequiel tinha um sonho. Qual era o sonho? Ser sacerdote. Ele era da família de sacerdote, mas estava em um lugar impróprio para ser sacerdote. O sacerdote, quando chegava a ser sumo sacerdote, ele tinha a maior alegria da sua vida. Qual era a alegria? É entrar no Santo dos Santos e receber a presença de Deus. Porque só o sumo sacerdote podia entrar no templo e no Santo dos Santos e ver a glória de Deus se manifestar. Mas agora ele está longe de Jerusalém, agora ele está longe do templo e longe do Santo dos Santos. Aí Deus olha assim e diz: "Oh, Ezequiel, você não pode entrar no templo, mas eu posso abrir o globo terrestre, entrar na terra e manifestar a minha vida a você." Porque para Deus se manifestar na sua vida, Ele não precisa de local, Ele não precisa de circunstâncias, Ele só precisa de um coração aberto, porque quem tem o coração aberto recebe graça e poder de Deus. Então, se as circunstâncias estão dizendo que não, eu vim como boca de Deus nesta noite para te dizer que Deus vai criar circunstâncias para se manifestar na tua vida, mas Ele vai cumprir com a sua palavra. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Eu estou sentindo Deus que restaura aqui neste lugar. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Você tem línguas estranhas, então fala em línguas estranhas. Você tem glória a Deus, então dá glória a Deus. Nós somos pentecostais, nós estamos aqui adorando a Deus. O inimigo fica todo doido, porque não sabe que língua estranha é essa, mas os céus conhecem, porque veio de Deus. Commandos tuiden heaven dergi, chuig moren degesayo laxamayo calabra shergia, koyanderevasya, regas tuichondoho vinemonomono. Aí Deus pega Ezequiel e diz assim: Ezequiel, vamos dar um passeio ali, Ezequiel. Talvez se Ezequiel fosse dizer para Deus, dizia: Senhor, eu escolho o lugar. E escolheria, irmão José Pontes, o melhor lugar para passear com Deus. Mas quem escolheu o lugar não foi Ezequiel, quem escolheu o lugar foi Deus. Então Deus pega Ezequiel e leva até um vale. Só de falar de vale, o coração da gente treme, porque sabe que vale não é lugar bom. Por isso que o salmista vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Nós não podemos ter medo de andar no vale. Nós podemos ter medo de andar no vale sem Deus. Mas se Deus estiver no vale, todo vale será levantado e todo outeiro será abaixado, porque Deus está no controle de tudo. Aleluia.
Então, se você está nesse vale, meu irmão, segura na mão de Deus e caminha como um exército marchando, porque Deus garante a vitória dos teus filhos. Deus não perde batalha, Ele garante a nossa vitória. Aí a Bíblia diz que Ezequiel vai até um vale, e o vale estava cheio de ossos. Mas não eram ossos secos, eram ossos sequíssimos. Quando diz que os ossos eram sequíssimos, Ezequiel estava entendendo, é impossível esses ossos reviverem. É impossível alguma coisa acontecer aqui, porque passou do limite. Não existe mais condições de vida para esses ossos. Aí Deus, percebendo isso, olha para Ezequiel e pergunta: Ezequiel, pode porventura esses ossos reviverem? O pensamento de Ezequiel talvez seria: Senhor, aos olhos humanos não podem. Eu não consigo fazer esses ossos reviverem. Por mais que o Senhor me levantou como profeta, eu não tenho poder para isso. Mas, Senhor, Tu sabes. Esta palavra no hebraico, tu sabes, é a mesma raiz da palavra quando Jó vai dizer: Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Ele estava dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, mas eu sei que uma palavra do Senhor pode transformar esse vale. Aí Deus chama Ezequiel e diz: Ezequiel, já que tu disses que eu posso, então eu vou te usar agora. Já que tu confiou em mim, deu para mim toda a autoridade que eu queria ouvir da sua boca, agora eu não vou fazer o milagre sozinho. Eu quero que você participe do milagre que eu vou fazer. Escute, Deus pode resolver as coisas sozinho? Pode. Ele é poderoso para isso. Só que Deus é Deus de comunhão. Deus é Deus de intimidade. Então Ele não resolve sozinho, porque Ele quer fazer com que nós participemos dos milagres dele. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar. E ele começou a profetizar e dizer: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre este lugar. Aí ele disse assim: olha, e enquanto eu profetizava, escuta, Deus não esperou Ezequiel parar de profetizar. Deus não fez um milagre antes de Ezequiel profetizar. Foi enquanto ele profetizava, ouviu-se um ruído, ouviu-se um ruído, ouviu-se um ruído, ouviu-se um ruído. Ei, deixa eu te dizer, quando tem ruído no céu, tem milagre de Deus acontecendo. Aleluia! 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 Por que é que o diabo fica tão irado com esses crentes que fazem barulho? Para que esse barulhão todo? Será que Deus é surdo? Para que ficar gritando desse jeito? Sabe por quê? Porque o diabo sabe que todas as vezes que há barulho, a manifestação de Deus. Quando Elias mandou o seu moço para ir olhar a nuvem, para ver se lá vinha chuva, ele disse, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Na 7ª vez o moço olha para Elias e diz assim: olha, eu vejo uma nuvem, mas a nuvem é pequena, do tamanho da mão de um homem. Aí ele olha para o moço e diz assim: então corre, porque eu já ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho de uma grande chuva. Te prepares para ouvir barulho do céu, porque enquanto houver barulho, Deus vai trabalhar na sua vida.
Aleluia. 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 O diabo está querendo fazer bagunça na sua casa, na Caiaçara. Está querendo fazer uma gritaria dentro da sua casa, mas hoje ele vai ter que ouvir que a gritaria é do céu e a voz de Deus vai bradar dentro da tua casa e vitória vai chegar, milagre vai chegar, porque tem restauração de Deus aí. Aleluia. E Ezequiel profetizou. E enquanto ele profetizava, ele ouviu um ruído. Ele disse que os ossos começaram a se juntar. E é interessante que os ossos não se juntaram de qualquer forma. Ele vai dizer assim, e cada osso se ajuntou no seu osso. Cada osso no seu osso. No meio de um vale sequíssimo. Ossos pequenos e ossos grandes se juntando no seu devido lugar. Só pode ser Deus. Glória a Deus, aleluia. É por isso que o rei vai dizer assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos naquela que está grávida, assim tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Você pode não entender, mas Deus trabalha e Ele coloca a coisa no seu devido lugar. Se o diabo tentou desfazer, Deus está dizendo a restauração e a coisa vai voltar para o seu lugar. Aí a Bíblia diz que cada osso veio no seu osso. Agora já não era mais um vale de ossos, eram esqueletos que estavam ali, juntos. Aí Deus pergunta para Ezequiel, tá pronto, tá bom? Não, Senhor, não tem carne. Aí Deus diz, profetiza. Aí ele profetizou. Não eram mais ossos, não eram mais esqueleto e não era mais defunto. Por quê? Porque Deus olha para ele agora, profetiza que o Espírito vai vir sobre eles. Sabe por quê? Porque Deus nunca faz uma obra por incompleto. Aquilo que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Deus é fiel para terminar a obra que Ele começou. Então Deus estava dizendo, e disse a Ezequiel, e disse também a Jeremias, agora vai e profetiza para o povo, porque a partir de hoje vai haver restauração para o povo de Israel, para a minha nação, para o povo que eu escolhi. O povo não vai viver na escravidão para sempre, porque eu tenho restauração para eles. Aí quando Jesus chega e se manifesta, o que Jesus faz é nada mais, nada menos do que dar continuidade à obra de Deus. Restaurar aquele que estava perdido. A Bíblia diz que tinha uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Ela estava longe da sociedade, longe de todo mundo. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, talvez o pensamento dela, agora é a minha chance, Ele pode restaurar a minha saúde. A Bíblia diz que ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. Jesus olha e disse assim, agora você pode ir, porque a sua enfermidade foi curada. Um homem que tinha um filho, que o diabo lançava ele no fogo e na água, e pediu para os discípulos, liberta, e eles não puderam. Agora, Senhor, liberta o meu filho, porque se deixar ele vai morrer. Jesus olha para o Espírito e diz assim, ele não vai morrer, porque a vida chegou, a restauração chegou, agora ele vai ser liberto, e ele foi liberto para a glória de Deus. Agora você pensa que a sua vida vai ir de mal a pior? Não. Jesus está no barco. Glória a Deus. Jesus está no controle.
Aí quando Jesus vem chamando os seus discípulos. E dentre os seus discípulos, ele chama um, chamado Pedro. O nome dele já diz tudo, é uma pedra bruta. Ninguém talvez escolheria Pedro para fazer parte da sua equipe e do seu time. Mas Jesus escolheu. Porque Jesus não estava vendo o agora, Jesus estava vendo lá na frente. Jesus não estava vendo o trabalho que ele iria dar, Jesus estava vendo o fruto que iria nascer dele. Porque quando Jesus trabalha na sua vida e quando ele te chamou, ele não te chamou por causa dos seus defeitos, nem tampouco por causa das suas qualidades. Ele te chamou por causa do fruto dele que vai nascer e ser gerado em você. Glória a Deus. Aí Jesus chamou Pedro, e nós conhecemos a história de Pedro. Pedro era um homem afoito. Pedro era um homem que queria a todo custo resolver as coisas do seu jeito. Você conhece alguém assim? Que quer que as coisas sejam do jeito dele? Principalmente homens são assim. Não, eu faço, deixa comigo, eu sou o cara, eu resolvo. Só que quando cai nas mãos de Jesus, Jesus começa a lapidar. Ele começa a trabalhar. A Bíblia diz que tem uma oportunidade quando Jesus estava para chamar Pedro. Pedro tinha pescado a noite inteira e não pegou nada. Nada. Aí de repente Jesus chega na beira da praia, olha para o barco de Pedro e diz assim: eu quero o seu barco para me pescar ou pregar. Aí Pedro, com a mente toda confusa, talvez irado porque tentou e não pegou nada. Eu poderia negar, mas esse homem é diferente. A minha sogra estava doente e ele curou. Eu vou dar um voto de confiança nele. O Pedro, que tinha encostado o seu barco, estava lavando as redes, empurrou o barco um pouquinho mais para dentro da água. Deus, aleluia. Porque foi mandado de Jesus. Jesus diz: pega o barco e leva um pouquinho mais distante da terra. Glória a Deus. Aí Jesus sobe no barco e começa a pregar à multidão. E Pedro está olhando aquilo. E Jesus prega e fala do reino, fala das coisas, fala de milagre, fala de Deus. E vai falando. Agora Jesus dá uma ordem para Pedro: agora você entra no barco e volta para o mar. E vai pescar. Pedro entra no barco e vai pescar. Mas ele diz uma palavra para Jesus que chama a atenção: Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Mas sob a tua palavra, eu vou lá de novo e vou jogar a rede. Porque quando a gente tenta fazer as coisas sozinhos, a gente só se frustra. Mas quando nós estamos debaixo de uma palavra, e essa palavra vem dos céus, a gente pode lançar a rede no mesmo lugar, no mesmo rio, porque o milagre vai acontecer. Ei, deixa eu te dizer, Deus está liberando a palavra para você. Você tentou e não conseguiu, é hora de tentar de novo, porque hoje tem uma palavra de vitória sobre a sua vida. Pedro conhecia o mar, Pedro conhecia o barco, Pedro sabia de rede, mas não controlava os peixes. Jesus não era o pescador, não conhecia de barco e não conhecia de pescaria, mas conhecia de peixes. A Bíblia diz que naquela hora Pedro pescou e foi uma grande pescaria. Aí diz a Bíblia que tudo que Pedro queria era o que? Os peixes. Mas quando ele chegou perto de Jesus, ele deixou os peixes de lado para seguir Jesus. Ou seja, Senhor, nada mais para mim importa se não te seguir. Nada mais para mim importa se não estar na sua presença. E Deus continuou moldando Pedro. Deus começou a criar memórias na mente de Pedro.
Porque Jesus sabia muito bem o que ia dar em Pedro. Tanto é que em uma oportunidade, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás me pediu para ir andar contigo, mas eu roguei ao Pai, e ele não deixou. Um dia Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles começam a dizer: é um dos profetas, é Jeremias, é Isaías. E vós, discípulos meus, quem dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Passa-se um momento, Jesus está falando a respeito de comer da sua carne, comer do seu pão, tomar do seu sangue. Está falando da sua morte. Pedro levanta e diz assim: Senhor, que isso nunca te aconteça. Aí Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás. É necessário que eu cumpra o meu propósito. É uma história muito linda que Jesus está criando com Pedro. Porque Jesus sabia. Jesus conhecia Pedro. E Pedro vai vendo aqueles milagres, ele fazer grandes coisas. Um dia as pessoas perguntam assim: o seu mestre paga tributo? Pedro corre para Jesus e diz assim: Senhor, eles estão falando que o Senhor não paga tributo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, para que eles não falem muito, porque esse povo fala demais, vai lá no rio e pesca, e o primeiro peixe que tu pescar, pega o seu anzol, pesca, e o primeiro peixe tira a moeda e paga para mim e para você. Só uma ressalva aqui: Pedro sabia pescar de rede. Aleluia. Mas Deus é tão objetivo naquilo que Ele quer fazer, que quando Ele quer fazer, Ele muda até a estratégia. Deus muda estratégias, irmão José Pontes. Deus muda o jeito, mas quando Ele quer fazer, Ele faz até peixe cuspir dinheiro para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia! Aí o tempo vai passando e de repente chega o tempo de Jesus morrer na cruz. Jesus está na Santa Ceia. Aí de repente Jesus diz: um de vós há de me trair. Vocês vão me abandonar. Vocês vão me deixar sozinhos. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca. Eu larguei tudo para te seguir, Jesus. Em outras palavras, foi para ir contigo até o fim. Se preciso for, eu brigo contigo, por ti. Eu faço o que for, mas eu não te largo nunca mais. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Aí Jesus olha assim, Pedro diz: Senhor, tu não me conheces. Você não sabe quem eu sou Pedro. Todo mundo aqui me conhece, sabe do que eu sou capaz de fazer. Aí é como Jesus dissesse para ele: Pedro, eu te conheço mais do que você mesmo. Mais do que todo mundo. Eu sei das suas forças, mas sei também das suas fraquezas. Só que o reino dos céus é diferente, Pedro. O reino dos céus é ganhado no amor. É diferente. Aí a Bíblia diz que Jesus vai para o Getsemane junto com os seus discípulos. Aí vem uma turba de soldados para prender Jesus. Pedro se levanta na frente, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, guarda essa espada. Guarda essa espada. Não precisa disso. E é tão interessante que Jesus, mesmo sendo perseguido, mesmo em meio a uma situação difícil, ele conseguiu curar a orelha de um inimigo. Meu Deus. É forte, Deus.
Dá-se a entender que o sonho de Malco era ser um sacerdote. É por isso que os evangelhos, e um dos vai dizer assim, cortou a orelha direita, com detalhes. Por quê? Porque um sacerdote não poderia ter defeito algum, principalmente a orelha direita. Por quê? Porque quando o sacrifício fosse feito, o sangue era colocado na orelha direita, na mão direita, no pé direito. Então ele precisava ser perfeito. Aí Jesus está dizendo para Malco, ainda que Pedro está desprezando os seus sonhos, eu não desprezo os seus sonhos hoje, eu restauro o seu sonho, eu restauro o seu ministério, porque eu sou Deus de restauração. Eu amo esse Jesus. Aí agora vamos correr para terminar. A Bíblia vai nos dizer então que Jesus é levado para ser julgado e Pedro está acompanhando. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus 3 vezes diante de servos dos sacerdotes, sumos sacerdotes. Estava diante de uma fogueira, negou a Jesus. Eu nem conheço esse homem. Aí alguém olha e diz assim, mas você veste igual ele, fala igual ele, nem sei quem é ele. Aí na 3ª vez o galo canta. A tristeza toma conta do coração de Pedro. Porque ele achava que ele era tão forte. Ele achava que ele podia tanto. Então ele sai dali triste. Jesus é crucificado. Jesus é morto. O pensamento de Pedro é, agora acabou tudo. Escuta. Só que Pedro não tinha ainda se entregado inteiramente a Jesus. Sabe por quê? Porque Pedro deixou um barco de reserva. Se ele deixou um barco de reserva e depois ele vai dizer assim, olha, vamos pescar comigo, é porque ele ainda tinha um barco de reserva. É porque talvez o pensamento dele fosse, irmão José Pontes, se isso não der certo, eu volto para a minha vida de novo. Eu tenho um plano B. Ei, deixa eu te dizer, quem faz um plano B é porque sabe que o plano A é furada. Mas quem confia só no plano A não precisa de plano B, porque Deus tem solução para todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Jesus não precisa de plano B. Ele é o plano perfeito. Ele é o plano A. Aí a Bíblia diz que Pedro chama os seus discípulos e diz assim, eu vou pescar. E os discípulos, olha a influência de Pedro. Os discípulos olham para ele e dizem assim, nós também vamos com você. Nós também vamos. E eles vão pescar. Mas antes disso, muita gente tinha ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado. Cada um saía com uma notícia, olha, eu encontrei ele, eu vi ele. A palavra que foi levada para Pedro quando Jesus ressuscitou foi assim, olha, vai e diga aos discípulos que eu ressuscitei e vou aparecer para eles. E diga também para Pedro que eu quero encontrar com ele. Ele só citou o nome de Pedro, por quê? Porque conhecia as frustrações de Pedro. Um homem que tentou, que achou que tudo ia dar certo, mas de repente sucumbiu. Caiu, errou, falhou. Se enganou com seus próprios pensamentos. Mas Jesus estava dizendo, diga para ele que ele está desistindo de tudo, mas eu nunca desisto dele. Então diga para ele que todo mundo pode criticar, mas eu estou restaurando ele. Aí Pedro vai pescar junto com os discípulos. Aí de repente Jesus resolve aparecer, ressuscitado na beira da praia. Eles estão pescando lá. Aí Jesus dá um grito lá da praia. Ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles não haviam reconhecido ainda, então eles dizem, nós pescamos, mas não pegamos nada. Então lancem a rede. Aí eles pescaram.
Aí de repente João olha para Pedro e diz assim: eu conheço esse cara. Eu sei quem é ele. Nós já vivenciamos tudo isso. Eu conheço essa voz. Essa voz não me é estranha. O mestre está aqui. Aí a Bíblia vai nos dizer que Pedro nem ficou dentro do barco. Ele pulou dentro d'água e foi nadando. Mas esse momento que Pedro foi até chegar a Jesus, imagina um martírio na mente de Pedro. O que ele vai falar comigo agora? Aí os discípulos chegam na beira da praia, Pedro puxa as redes, Jesus diz assim: traga do peixe de vocês para mim comer também. Mas antes deles chegarem, é interessante que Jesus já tinha acendido a fogueira, já estava com peixe e pão pronto. Sabe o que é isso? É provisão de Deus. Ei, deixa eu te dizer, enquanto você está vindo com o seu pensamento, com as suas propostas, os planos de Deus já estão preparados sobre a tua vida. Aí Jesus está lá na beira da fogueira, com todos os discípulos. Eu acho interessante que João vai dizer assim, que Jesus não falou nada. Talvez seja o silêncio mais ensurdecedor que existe. Você esperar alguém falar alguma coisa diante de tudo o que aconteceu e esse alguém ficar em silêncio. Não falar nada. Pedro está diante do silêncio de Jesus. Pedro está diante da fogueira na qual ele negou Jesus. Pedro está diante de todos os discípulos que viram ele voltando para o barco de novo. Frustração total. Acabou, não tem mais jeito. Para esse homem não existe uma segunda chance. Mas eu gosto de Jesus, que a sua forma de tratar as pessoas é com carinho, com amor, como pai. Aí ele divide o pão, divide o peixe, todo mundo come, aí ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Ele não poderia, pastor, simplesmente perguntar: Pedro, tu me amas? Por que tu me amas mais do que os outros? Porque naquela vez ele disse: ainda que todos te deixem, eu nunca te deixo. Ou seja, eu sou melhor do que todos os outros. Eu te amo mais do que os outros. Aí Jesus pergunta: tu me amas mais do que os outros? Talvez Pedro engoliu seco e disse: Senhor, eu pensava que eu te amava, mas tu sabes. Aí ele pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Aí pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes, porque tu sabes todas as coisas. Por que é que Jesus não jogou na cara de Pedro os seus erros? Porque Jesus não estava ali para condenar, Jesus estava ali para restaurar. Jesus não estava ali para desprezar, Jesus estava ali para recompor. Jesus não estava ali para jogar fora, Jesus estava ali para trazer para perto. Então, por mais que Jesus não tenha falado nada, Jesus e Pedro sabiam muito bem do tratamento que estava sendo feito. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, quando tu eras mais novo, tu te cingias e ia para onde tu querias. Mas quando tu fores mais velho, outros te cingirão e você vai para o lugar ou lugares onde você não quer. Traduzindo, Pedro, quando você governava a sua vida, você fazia o que você queria. Mas agora, a partir de hoje, que eu estou escrevendo uma nova história para você, você não governa mais a sua vida. Agora você vai para onde eu te ordenar.
É por isso que a Bíblia diz assim, que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Aí a Bíblia diz que Pedro sai dali restaurado, sai dali mudado, sai dali transformado pelo amor e pelo poder de Deus. Porque Deus, ele tem essa capacidade de transformação, de mudar a vida do homem. Aí talvez a sua pergunta é, mas pastor Adriano, mas será que tem jeito para minha casa? Será que tem jeito para o meu filho? Será que tem jeito para o esposo, para a esposa? Será que tem jeito para o meu irmão, para o meu primo? Será que ainda tem jeito? Eu vim aqui da parte de Deus te dizer, ainda tem jeito, porque Jesus é aquele que restaura qualquer vida. Ele não despreza aqueles que se achegam a Ele. Ele é restaurador. Ele pode todas as coisas. Então, se você está aqui nesta noite, é porque Ele te deu uma nova oportunidade. Aí a Bíblia diz que o tempo se passa e lá em Atos dos Apóstolos, Pedro está pregando. Aquele homem que negou a muitos a Jesus diante dos servos do sumo sacerdote, agora está diante de todo mundo pregando e dizendo, Jesus é o Cristo. E quando ele está pregando, as almas vêm se rendendo ao Senhor. E 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor por causa de um homem que foi restaurado pelo amor de Jesus. Porque Deus tem a capacidade de restauração. Quando Moisés subiu no monte e escreveu as tábuas da lei, e ele voltou e viu todo o povo pecando e fazendo bezerro de ouro e errando, a Bíblia diz que Deus fulminou 3.000 homens lá, porque a lei mata, mas quando Pedro veio pregando a graça de Jesus, 3.000 homens se converteram, porque o Espírito vivifica, e o nosso Deus é um Deus de restauração. Se coloque de pé, por favor. Nós vamos orar ao Senhor. Você consegue cantar aqui de novo para mim? Por favor, isso, vem aqui cantar. E Jesus te trouxe aqui nesta noite para dizer que ainda há uma chance para você, que Ele não te despreza, Ele não te lança fora, mas Ele te diz uma nova história. Ele está escrevendo para você, porque não é o seu fim, pelo contrário, é o começo de uma nova história que Deus está escrevendo para você. Porque o nosso Deus é Deus de restauração. Ele restaura o coração ferido. Ele restaura a família que está se acabando. Ele restaura o casamento que está prestes a se separar. Ele é poderoso para restaurar qualquer vida. Ele é poderoso para restaurar finanças. Aquilo que parece que não tem mais jeito. Eu vim da parte de Deus te dizer que Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele pode mudar a situação. Você está diante de um Deus que tudo pode. Você está diante de um Deus que não te despreza. E Ele está aqui nesta noite. E Ele está aqui falando no seu coração nesta noite, não é o fim. Não acabou, eu ainda tenho um encontro contigo, eu te espero lá no mesmo lugar, eu vou te encontrar, eu vou te restaurar, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. A partir de hoje algo novo acontece na sua vida, porque eu, Deus, estou transformando, eu estou renovando. Se preciso for, vou levantar alguém para te abençoar, porque eu sou Deus.